que está escrito tem que se cumprir. E nós vemos aqui na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. Então, o que a palavra de Deus está mostrando? Que nos últimos tempos, alguns vão apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É negar aquilo que ele aprendeu. É negar a verdade. Aquilo que ele aprendeu e agora dizer que é mentira. Então, muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a espírito enganador, a doutrina de demônio. Vamos para outro versículo na palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz assim: e também houve entre vós, povo, falso profeta, como também haverá entre vós falsos doutores, homens que têm conhecimento da Escritura, mas distorcem a palavra de Deus, que introduzirão encobertamente heresia. O que é heresia? É distorcer a palavra de Deus, ok? De perdição, e negarão ao Senhor, nega o Salvador, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então a própria palavra de Deus, que ele vai trazer repentina destruição para si mesmo. Mas o pior de tudo, que não é só para ele, é para os seus seguidores. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, vai trazer heresia, distorcer a palavra de Deus, para trazer repentina destruição para si mesmo, mas também para todos os seguidores deles. Porque vão apostatar da fé, negar a fé, ok? Mateus capítulo 24, versículo 11, diz assim: também haverá falsos profetas. Falso profeta está dizendo tudo o que é falso. É porque não é verdadeiro. Então os falsos profetas são aqueles que aparecem e vem dizendo que é o Cristo, aparece que dizem que é o profeta de Deus, aparece que teve uma nova revelação, Deus revelou a ele. Então tudo isso é falso profeta. Mas a Bíblia diz que, Mateus capítulo 24, versículo 11, diz que surgirão muitos falsos profetas, muitos, não é pouco não, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Enganar quem? Quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, quem não está firmado na rocha, quem não busca o conhecimento, será enganado. Por quê? Porque vai aprender pelos falsos profetas o que eles trazem, distorcer a palavra de Deus e trazer heresia. Então esses serão enganados pelos falsos profetas, ok? Analisando essa questão, o que eu quero trazer aqui é mais um falso Cristo. Porque aqui no Brasil, né? Porque em outros países aí tem vários falsos Cristos, mas aqui no Brasil tem dois agora. Um é ele Cristo, aquele que diz assim, meu Pai. Então esse é o falso Cristo. E agora apareceu outro, entendeu? Então vamos analisar nessa questão desse aqui, ok? Provar para vocês quem algo enviou no mundo. Porém, colocaram na Bíblia que o Messias ia vir nas nuvens. Prepara, senão você não sobe. As pessoas esperaram, ficaram velhas, morreram e ele não apareceu para ninguém. Uma geração são 100 anos. A cada 100 anos é trocado o povo do mundo. Passou-se toda aquela geração, ele não veio para ninguém. Aí vem outra geração. Prepara, senão você não sobe. Passou toda aquela geração, morreu todos, não veio para ninguém. 2025 dá 20 gerações. Sabe quando ele vai vir assim? Nunca. Não teria como o pai pegar alguém lá de cima, puro, e soltar no meio do povo aqui, que queimaria tudo. Teria que nascer na inocência, passar todo o processo da população, para depois fazer o resgate da população, que é o que vai acontecer agora. Porém, esse resgate se dará de uma forma
forma inesperada. Na hora que eu subir mais um degrau que faltar para me subir, aí eu vou mostrar todo o segredo para vocês. Ele se titula Porque até Jesus. hoje não salvou ninguém. Você pode me perguntar, mas esse povo que morreu para trás está tudo aqui embaixo em outro sistema sem corpo carnal. E outros já nasceram de novo e está aqui no meio de nós e vocês não sabem. De repente nasce o seu neto aí, você pensa que é neto, é nada, é tua mãe ou teu pai, nasceu aí. E você não está sabendo disso, mas o Pai me mostra na íntegra o que está acontecendo no mundo. Pronto, até aqui, porque se for escutar tudo que ele tem, não dá tempo eu falar, ok? Mas analisando, ele próprio se titula o Messias, o Salvador. Então, nós podemos ver que é falso Cristo, falsos profetas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra que haveria de vir falsos cristos, falsos profetas. Enganarão muito. Agora a pergunta se faz, é para ele, qual dos dois é o Cristo verdadeiro? Ok? Porque o tal do Cristo também até aqui. Então, qual dos dois é verdadeiro? Nenhum. Todos dois falsos profetas, falso Cristo, falso Messias. E o que a Bíblia diz? Nos últimos tempos, apostarão algum da fé, dando ouvido a espírito enganador. Muitas pessoas serão enganadas por essas pessoas. Só que não conhecem a palavra de Deus, ok? O que é apostasia? Apostasia é apostatar da fé, negar a fé, aquilo que aprendeu e dar ouvido a espírito enganador, a doutrina de demônio. Simplesmente o diabo, ele engana. A Bíblia diz que quando Deus disse a Adão, não comerei desse fruto, porque no dia que comer, morrerás. O que foi que o diabo disse? Não morrerás. O diabo distorceu a palavra de Deus, dizendo para Eva que não ia morrer. Deus disse que ia morrer e o diabo disse para Eva que não ia morrer. Só que a questão ali, a morte espiritual, foi a primeira morte que houve. Adão e Eva morreram espiritualmente. Segunda morte, morte física. Adão morreu com 930 anos. E a morte eterna significa aquela separação de Deus eternamente. Amém? Mas vamos lá para a doutrina desse falso Cristo que está aparecendo ali agora. O que é que ele ensina? Primeiro, ele diz que Jesus não vai vir nas nuvens, todos os olhos verão. Ele diz que é uma mentira. Diz que Jesus diz assim, que nós também morava no céu. Antes de nós virmos aqui para a terra, a gente morava no céu. O que é que você se lembra lá do céu, ok? Ele diz que passou e esqueceu tudo. Então você que já morava no céu já esqueceu tudo. Diz que o diabo é filho de Deus, ok? Falso profeta, dizer que o diabo é filho de Deus, isso é uma heresia, é uma blasfêmia, ok? Todos os anos foi criatura de Deus, criado por Deus, e ele diz que é filho. E diz que ele é o próprio Messias, ele se titula que ele é o próprio Messias. Também diz que ninguém foi salvo. Abraão, Davi, Isaac, Jacó, Jeremias, José, ninguém foi salvo. E as pessoas que não foram salvas vão nascer de novo, vão reencarnar, porque para ele vai ser reencarnação. Creio então, espiritismo, ok? Reencarnação para ser salvo de novo. Também Apocalipse capítulo 6, versículo 1, 2, que ali nós escrevemos que é o anticristo, ele diz que é ele mesmo, o Messias que vai vir. Amém? Também ele diz que Jesus nunca morreu numa cruz, então negar a cruz. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, negarão o Senhor que morreu na cruz. Então ele negando a cruz, que Jesus não morreu na cruz, simplesmente morreu no madeiro, ok? Também ele diz que Jesus não nasceu de uma virgem. Isso aí foi mentira do povo que ensinaram isso. Diz que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado pelo homem, entendeu? Então negarão a Cristo, que Cristo nasceu gerado pelo Espírito Santo, também está negando. Diz que o jardim do Éden é mentira, então distorce a palavra de Deus. Também diz que Satanás enganou ele. Oxe, Satanás enganou ele, que se ele é o próprio Jesus. Eita, mentira terrível. Também ele diz que ele passou por todas as igrejas, pela igreja católica, passou pelo espiritismo, passou por catolicismo, feitiçaria, passou por todo e todas elas estão enganadas. Ele disse que tudo isso é mentira, ok? Então, simplesmente, um falso profeta que vem ensinando, o pior de tudo, que tem pessoa que acreditando nessas coisas, amém? Apostatando da fé. Um conselho que eu posso dar
A Bíblia diz que conheceria a verdade vos libertará. Um caba desse que veio com essa toda mentira e o caba acredita, foi cego espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse cego segundo o entendimento do homem. Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.